E as pessoas se acumulam nas cidades, no entorno das fábricas, desesperadamente atrás de sobrevivência, e vão acumulando energia, né, postos de gasolina e supermercados, e juntando coisas e agrupando coisas no entorno dela, e aquele peso que não serve para muita coisa. Você mal consegue usar 2 objetos e tem aquele acúmulo de tranqueira na sua volta. Isso equivale ao acúmulo também de informação. Se você durante o dia tem milhões de informações, como colocar isso em ordem e ter o dom da criação, de criar, de fazer valer isso? A gente não sabe. Você ganhou como patrimônio 7 pacotes de tempo de 2 horas. Não te disseram isso. Não te levaram à escola para dizer que se você colocar um evento no ar com incompletude, ele desaba em cima de você. Não te colocaram numa escola para te ensinar a decodificar um evento, a olhar para qualquer coisa e saber desmontar aquela coisa. E na realidade não existe nada complexo. Todo sistema complexo é um conjunto de sistemas simples, né? Então quando você fala, poxa, eu não sei fazer um risoto, mas fazer um risoto pode parecer difícil, mas se você dividir, decodificar, no tempo 1 você vai esquentar a água, no tempo 2 você vai cozinhar o arroz, e no tempo 3 você vai cortar a cebola, o que for. Então, cortar a cebola, esquentar arroz, tudo fragmentado é muito simples, né? A nossa incapacidade em olhar as coisas acontecendo e decodificar, identificar as incompletudes ou a possibilidade de alternar aquele sistema, mudar a cor, o cheiro, o formato, o tamanho, nos fez produzir desenfreadamente eventos incompletos ao nosso redor. E com isso nós passamos o nosso tempo tentando completá-lo. E aí dizemos que não temos tempo. Então você entra num ciclo vicioso, perverso, que só termina em quê? Depressão, estresse, síndrome de pânico, cinismo, ironia, pacto de mediocridade, mentira, síndrome de perfeição, todas essas doenças visíveis e invisíveis que nos impedem de quê? Partilhar. Se você identifica que à sua volta tem essas incompletudes que você mesmo gera, primeiro passo, você tem que identificar isso. Segundo, você tem que saber que é possível parar de gerar evento incompleto. Já é uma grande coisa. Se a partir de hoje você já não utilizar o nãomeagende.com.br, sabe? Então você não vai ser agendado. E aí o segundo passo, depois você começa a revisitar os seus eventos do passado e completar o passivo que você tem, ou com seu filho, com seu vizinho, com seu amigo, com seu chefe, e zerando aquelas promessas que você fez. Com isso você começa a encontrar mais pausa e você começa a ser reconhecido pelos eventos que você coloca na vida. Por exemplo, hoje é comum o cara consertar a pia e estragar a torneira. Aí o patrão fica irado, demite, manda embora, fala mal dele, e aí aquela incompletude o persegue. E vai embora pela vida. Mas o patrão, se o cara consertar a pia e não estragar a torneira, ele quer aquela pessoa. Se você tiver essa capacidade, você vai fazer isso em menos tempo, gerar mais prosperidade e ser demandado, porque aquele vai te indicar para arrumar outra. Porque o tempo todo tem uma torneira ou um pneu furado ou uma incompletude esperando a nossa utilidade. A gente trabalha com esse arcabouço. Não sei se eu fui claro. Na nossa escola, quando a gente traz as pessoas para cá, a gente já tem 2 maneiras de atuar. Nós podemos ir aos hotéis, centros de convenções, às organizações, e também os líderes, os gerentes, os facilitadores vêm para cá. Quando vem para cá, tem um outro aspecto que encontra 500 mil metros quadrados, em cima da montanha, 1.300 metros de altitude, com uma linda cachoeira, nascente, pontes, né, e um conceito arquitetônico um pouco diferente, com as coisas em ruína. Ninguém sabe se foi destruído ou se está começando, né? Então tem esse encontro do caos com a ordem, que não tem linha reta e é quebrado, e quebrado também está certo, e está sempre em construção. E essas provocações estão contidas no dia a dia, como o nome da escola Homo Sapiens, que poderia ser Homo Sapiens Sapiens, que seria na realidade o que a gente é. Eu acho que somos Homo símios, somos macacos, e devemos lembrar disso sempre. Temos uma bananeira na porta da nossa escola para todo dia a gente lembrar que é macaco. E macaco, talvez até, eu acho que ainda nem sejamos macacos.
para ser sincero. Porque nós, quando tiramos as pessoas da sucumbência de informações do dia a dia, do limite da capacidade de suportar o insuportável, do medo do desemprego, do medo da escassez, do medo de perder a vida, do medo de algum ente querido sofrer algum tipo de revés, e as pessoas podem olhar a vida não como uma sequência de fotografias competitivas dentro de casa ou entre as pessoas, e sim como fluxos maravilhosos de oscilação, de possibilidade de criar, de possibilidade de trazer do não manifesto para o manifesto. Quando você enxerga a capacidade de clarear, quando a pessoa clareia e consegue entender um sistema e tem intimidade com esse sistema, seja construir uma ponte, seja fazer um almoço, seja construir uma casa, essas pessoas têm intimidade com esse sistema. A impressão que elas têm é que elas já estiveram ali. Então esse desafio de fazer a casa em 2 dias, o que a gente consegue fazer apenas é desenhar todo esse arcabouço desses 2 dias, ou seja, esses 7 pacotes de 2 horas por dia, 14 pacotes de 2 horas, e o que é necessário fazer para que a gente suba as paredes, coloque as portas, a janela, a lareira, a hidromassagem, e a água saia na torneira, a luz acenda e mobile a casa em 2 dias. Se nós temos consciência de todas as variáveis, até ter uma casa, fecha o olho e vê uma casa com uma cama ali, com uma parede, com uma porta, nós podemos trazer a valor presente desde o primeiro instante, trazendo e tendo todos os recursos à volta desse evento, nós podemos ir tecendo aquilo ali simultaneamente, e na medida que aquilo vai acontecendo, o próprio grupo em consciência, com aquilo tudo clareado, vamos tendo liberdade de construir, mas com a consciência coletiva. E eu posso te dar um exemplo. Se todos nós desenharmos uma casa que tem uma porta ali, se por acaso no meio da construção, a dupla que estiver construindo essa parede, começar a fazer essa casa, a porta um pouco mais para lá, você acredita mesmo que 30 pessoas não perceberiam e diriam, olha companheiro, não é mais para cá? Porque mais cedo nós imaginamos juntos essa casa. Nós tivemos a capacidade de enxergar essa casa muitas vezes e na cabeça de todo mundo a porta é aqui e não ali. O primeiro que passar, ele observa aquilo, então todo mundo tem a compreensão do todo e sabe a sua capacidade de ter utilidade no meio. E ele opta por essa participação e ele entra com tudo isso, sendo útil em quê? Se eu estou assentando a janela, eu sou presidente, eu sou piloto de assentar a janela, mas eu sou copiloto da casa. Sempre eu estou acima de um TVEP. Então, se você entende o tempo, evento, espaço, pessoa como um TVEP completo, e você sabe aqueles recursos que você precisa e as informações que você precisa tecer aquele aramado, aquele sistema, e traduzir isso numa linguagem sem metáfora, que você possa dizer o tempo necessário para secar aquela janela, o tempo necessário para poder subir aquela parede, você é capaz de prever. Evidentemente, se eu subir 1 metro em 2 horas, provavelmente eu vou subir 2 metros em 4 horas. Mas aí vem alguém e diz assim, olha, mas o tijolo no andar de cima é mais difícil, porque tem que pôr um andaime. Realmente, então nós temos que dar um desconto. Então nós vamos 1 metro, 2 horas, 2 metros, nós podemos colocar 2 horas, vamos colocar 3 horas, mas 50%, tá certo? E nós começamos então a pilotar os recursos, o tempo, as pessoas, as máquinas, os materiais, de uma maneira orquestrada. Todos estando conscientes, a tendência da excelência acontecer vai aumentando cada vez mais a cumplicidade de todos. Ninguém se cansa, todo mundo vai estar no aqui e agora, não tem julgamento. Porque você observa que todos agora têm um propósito em comum. Todos estão fazendo o evento casa e todos estão fazendo o subevento, pia, porta, jardim, subir parede, etc.